A paz do Senhor Jesus. Lembre-se que logo após que você concluir esse vídeo, compartilhe no Facebook, WhatsApp, Instagram. Vamos fazer a obra de Deus. Vamos ganhar almas. Amém? Agora vamos entrar dentro da palavra. Hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo Mateus, o capítulo 9 e o versículo 36, que diz o seguinte, vamos acompanhar. E Jesus, vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam perdidos e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Jesus Cristo olhou para aquela multidão e se compadeceu dela, se encheu de compaixão. Por quê? Porque eram pessoas que estavam perdidas, eram pessoas que estavam errantes, que não sabiam nem enxergar um palmo na frente do rosto delas. Vocês entendem? E Jesus Cristo comparou elas como ovelhas que não têm pastor. E uma ovelha que não tem pastor, ela está sujeita ao perigo. Irmãos, entenda, uma ovelha sem pastor, ela não tem a capacidade de sobreviver sozinha. A ovelha não tem essa capacidade. A ovelha depende do pastor. Por quê? Porque se a ovelha ficar sozinha, ela fica vulnerável aos devoradores, o lobo, que é o diabo. Isso, meus irmãos, é no mundo espiritual. As pessoas perdidas, as ovelhas perdidas, são aquelas que não creram no Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Elas estão perdidas, elas estão cegas, elas não têm a capacidade de ver o perigo que ela está passando, o perigo que ela está sujeita, os devoradores, os destruidores que estão querendo atacá-la, e ela não tem proteção. Por quê? Porque ela não creu no Senhor Jesus Cristo como Salvador. Por quê? Porque o único pastor é Jesus Cristo. Entenda, pastor que eu digo no mundo espiritual. Por quê? Porque a igreja evangélica é num todo. Você entende? A igreja, meus irmãos, é num todo. Mas Deus constituiu homens, liderança, e colocou como pastor para pastorear as ovelhas. Mas o pastor aqui nesse sentido é como a igreja num todo, é a igreja no mundo inteiro, é a igreja de Cristo, e o único pastor é Jesus Cristo. Então a pessoa que não aceitou como único e suficiente Salvador anda perdida, anda desgarrada, ela anda errante, ela vai para o pecado e acha que é normal, ela vai para o erro e acha que é normal. Mas a única forma de essas ovelhas perdidas serem guiadas pelo pastor, que é Jesus Cristo, é elas passando a ouvir a voz do Senhor Jesus. Como assim? É elas passar a ouvir essa palavra. Somente assim elas vão começar a seguir o pastor, a ouvir o pastor, que é Jesus Cristo. E assim, dessa forma, elas não vão mais andar perdidas e nem errantes, porque o próprio Deus vai guiar elas. Vocês estão entendendo? Aí que está o porém. Mas muitas pessoas estão rejeitando a voz de Jesus Cristo. Muitas pessoas estão rejeitando a direção do pastor. Por isso que elas não passam para o rebanho de Jesus Cristo. Por isso que essas pessoas não conseguem se achar, como que eu posso dizer, elas não conseguem caminhar no caminho certo. Elas continuam perdidas e errantes. Por quê? Porque elas não querem ouvir a voz do pastor. Por quê? Porque o único modo, vamos continuar, porque enquanto a ovelha perdida, enquanto essas pessoas que não creram no Senhor Jesus Cristo não deram ouvido à voz do pastor, que é o Senhor Jesus, ela continuará se distanciando cada vez mais. Jesus Cristo está buscando, ele como pastor, está buscando essas ovelhas perdidas, está buscando essas pessoas que não creram nele ainda. Você entende? Mas aí ele lança a palavra, ele usa algum pastor para pregar a palavra, ele usa algum ministro da palavra para pregar, ele usa um obreiro, uma obreira para falar com a pessoa, um cristão dentro do trabalho dele para falar com ele, mas ele não liga, ele rejeita, ele não quer dar ouvido à Bíblia, que é a voz do Senhor Jesus Cristo. E cada vez mais essa ovelha vai se distanciando, cada vez mais essa ovelha vai se afastando de Jesus. Jesus busca ela, Jesus vai atrás dessa pessoa, dessa ovelha que está perdida, mas ela não está ouvindo. Jesus, meus irmãos, busca essa pessoa chamando, pregando a palavra: vem a mim, eu tenho a salvação, eu sou a luz do mundo, em mim tem a vida eterna, eu perdoo os teus pecados. Mas a pessoa está rejeitando, ela não está ligando
brigando, ela está cada vez mais se encaminhando para a perdição. Por quê? Porque ela está perdida. Enquanto ela não passar a ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo, que é essa palavra, ela continuará perdida. Enquanto ela rejeitar a voz do Senhor Jesus, que é a Bíblia, ela vai continuar errante. E errante, o devorador, o destruidor, os espíritos imundos, os demônios, tomam a alma dela, meus irmãos. E dessa forma, o lobo traga aquela ovelha. E não é isso que Jesus quer. Então, para essas ovelhas perdidas passar a ser guiada pelo único pastor, que é Jesus Cristo, elas têm que dar ouvido à palavra de Deus. Porque olha só, mas quando essa ovelha que estava perdida, der ouvidos à voz do pastor, que é Jesus, ela irá parar. Jesus Cristo está indo atrás dela. Vem aqui, eu tenho a salvação, eu tenho a solução para a sua vida. Mas quando ela ouvir essa voz, a Bíblia, a palavra, ela vai parar. Quando ela não estava ouvindo, quando ela estava rejeitando, ela cada vez se ia se distanciando. Mas quando ela ouvir a voz de Deus, a voz do Senhor Jesus, a voz do pastor, ela irá parar e então deixará o pastor pegá-la no colo e levá-la para o aprisco, para o rebanho. Quando a pessoa começa a dar ouvido à palavra de Deus, ela para, ela analisa, ela entende que o Senhor Jesus, que o pastor, que ela como ovelha precisa daquele pastor, que é Jesus Cristo, e ela para, ela se deixa ser pegada no colo por Jesus Cristo, e Jesus Cristo pega ela no colo e leva para o rebanho, para o aprisco dele. Aí ele começa a cuidar, e ela começa a dar ouvidos à voz do Senhor. E quando ela começa a dar ouvidos à voz do Senhor, acontece isso, olha só. E em todo momento em que a ovelha que foi achada, que se deixou pegar no colo por Jesus Cristo, estiver ouvindo a voz do pastor, que é Jesus, ele mesmo, o próprio Jesus Cristo, se encarregará de dar vida a essa ovelha. Enquanto você ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo, ouvir o que a palavra de Deus te diz, ele mesmo, Jesus Cristo, se encarrega de te dar vida. Como assim? De te dar tudo espiritualmente, de te dar alimento, água e o principal, meus irmãos, a vida aqui é a vida eterna, vida aqui é a vida em abundância nessa terra. Quando você passa a ouvir essa voz, essa palavra, que é a voz do pastor, que é a voz de Jesus Cristo, ele mesmo vai encarregar de te dar vida em abundância, vida boa, vida de sucesso aqui na terra e o principal, a vida eterna. Então, se você estava rejeitando a voz de Jesus Cristo, passe a ouvir a voz dele, porque assim você estará deixando ele te pegar no colo, te carregar, te levar para o rebanho e cuidar de você. Ah, meus irmãozinhos, essa era a palavra que Deus tinha para a tua vida. Tome posse dessa palavra, passe a ouvir a voz de Jesus Cristo e ele não vai deixar nada faltar, porque você lembra dos Salmos? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando nós ouvimos a voz do Senhor e obedecemos, ele passa a ser o nosso pastor. E nós como ovelha e ele como nosso pastor, ele não vai deixar nada nos faltar. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.